Bom dia, meus amados amigos e irmãos na fé em Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo, na mesma fé, guiados e instruídos pela mesma doutrina, batizados por um só batismo, pelo mesmo Espírito. Nós que estamos na mesma esperança, no mesmo caminho, na mesma caminhada e no mesmo combate de fé. Nós que estamos combatendo a nossa fé para não se desviar da caminhada com Cristo, pois a caminhada com Cristo é por fé, e a fé nele, guiado, dirigido por ele, para não apostatar dele, senão perdemos a direção e a caminhada da salvação. Meus amados amigos, irmãos na fé em Cristo, vocês que estão sempre aqui, acompanhando os trabalhos de instruções desse irmão que sempre fala com vocês, levando a comunicação e a informação da verdade do Evangelho de Cristo, sabendo que muitas vezes aborrecendo muitos, porque a verdade condena, reprova a mentira. E muitos estão vivendo a mentira como verdade de Deus. E quando a verdade de Deus é levada à exposição dela, dá entendimento ao simples, esclarece, reprovando e condenando os conceitos e preceitos que os homens vivem como se fosse verdade de Deus. Por isso que é importante a pregação do Evangelho, para levar luz aos que estão nas trevas. Então, nesse momento, eu quero vos levar mais uma porção da luz de Deus, do alimento de Deus para a nossa vida. Porque nós, irmãos, temos que estar sempre prudentes. É muitos homens se levantando em nome de Deus, trazendo doutrina de demônios. É muitos movimentos em nome de manifestação de poder de Deus. É muito evangelho sendo pregado anátema em nome de evangelho de Deus. É muita heresia de perdição, o povo vivendo em nome de adoração a Deus, de vida com Deus. É muitos falsos profetas, enganadores, falsificadores da palavra, trazendo visão, revelação, decreto, determinando direção para o povo, dizendo que Deus está mandando, que Deus está revelando. É muita investida, meus amados irmãos, do adversário da humanidade. O diabo, nosso adversário, para nos tirar da fé. A investida do diabo na terra é para fazer cair os que estão de pé e manter caído os que estão caídos. Essa é a investida, é o propósito das investidas do diabo na terra. E a palavra de Deus vai nos advertir sobre ele, para que a gente seja sóbrios, vigiando, porque o diabo, vosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a advertência da palavra de Deus para nós.
o próprio Jesus, ele vai advertir os seus discípulos. E essa advertência, ela é para nós também. Quando Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, apresentando-se homens de Deus, mas são ministros de Satanás. Essa é a investida do diabo para nos tirar de Deus. Como? Como, irmão Wellington? Se tem uma doutrina que diz que Jesus disse que ninguém pode nos tirar da mão dele. Como é, irmão Wellington, que o diabo pode nos tirar de Deus? Se Jesus disse que aquele que vem a ele, aquele que o Pai lhe deu, ninguém pode arrebatar dele. Calma, é aí que precisa você examinar a palavra. Mas, irmão Wellington, tem uma doutrina calvinista que diz que ninguém perde salvação, que ninguém mais pode ser salvo porque já foi condenado, e outro já é salvo de antemão. Então, a pergunta é: se o diabo não pode fazer cair os que estão de pé, se o diabo não pode fazer voltar da caminhada com Jesus os que estão caminhando com ele, se o diabo não pode fazer o homem rejeitar a graça, desviar-se da salvação, então me diz uma coisa: por que é que Pedro está dando esse conselho, advertindo os irmãos, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8? Vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão. Para quê? Buscando a quem possa tragar. O que é isso então, irmão Wellington? Porque Jesus disse: tenham cuidado com os falsos profetas que vêm até vós como se fossem homens de Deus, ovelhas. Então, se eu não perco salvação, se o diabo não pode me tirar da salvação e nem me fazer rejeitar e desprezar a graça de Deus, por que é que Jesus disse: aquele que vencer é quem vai herdar, é o que vencer? Por que é que Jesus disse: ser fiel até a morte? Isso logo me faz entender que se eu não for prudente, eu posso deixar de ser fiel. Se Jesus me adverte a ser fiel até a morte, isso é porque tem o perigo de eu deixar de ser fiel. Se Jesus me adverte que aquele que perseverar até o fim será salvo, é porque tem o perigo de eu desanimar, deixar de continuar com a minha vida com Deus e não ir até o fim, que é ou com a morte ou com o arrebatamento. Enquanto não chega a hora da minha morte física e nem o arrebatamento, a minha ida para o Senhor, eu tenho que viver aqui perseverando. Em quê? Na doutrina, na palavra, em Cristo. Por que eu preciso perseverar? Porque tem alguém trabalhando na minha vida para me desanimar, para me fazer recuar, para me fazer desprezar, para me tirar do caminho da salvação. E como é que o diabo faz isso? Paulo vai dizer assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios, por espíritos enganadores,
É aí que o diabo consegue tirar você de Deus, da caminhada. Porque se o cristão que está em Cristo, porque cristão é quem está em Cristo, não é quem está vivendo a religião do cristianismo. Essa religião, cristianismo, é do diabo, não foi Cristo. Jesus não deixou nenhuma religião cristã. Ele deixou homens que estão nele, seguindo a ele, cristão, não religião cristã. Então essa religião cristã tem nada a ver com Cristo, mas é outro assunto. Para a gente depois trabalhar informando e explicando isso. Porque o povo precisa de explicação. Então vamos lá. O cristão que está em Cristo, ele tem que aceitar a fé e combater o bom combate da fé. O que é isso? É estar firmado na fé, com prudência, cuidado, buscando cada dia mais conhecer e aprender de Cristo, para não se desviar de Cristo. Porque o diabo, aprendam isso, o diabo ele continua atuando até o dia que será lançado no lago. Será lançado nas cadeias eternas. Enquanto isso, ele continua atuando. Se o diabo soubesse que não pode mais derrubar o homem que está de pé, ele não tentaria, amigo. O diabo não faz nada em vão. O diabo é um ser inteligente. Besta. São esse povo que está aí com essa vida fanática religiosa. Está repreendido. Está amarrado. Sai, Satanás. Pisa na cabeça do diabo. Esses que são palhaços. O diabo faz esse povo de palhaço. Vivendo essa mentira de poder de Deus. Com esses movimentos. O diabo ele não é besta. Ele faz o homem de besta. O diabo não é palhaço. Ele faz o homem de palhaço. E o diabo não age em vão. Ele sabe que pode fazer eu e você desviar de Deus. Ele não tem poder de nos tirar da mão de Cristo, da proteção de Cristo. Mas ele tem poder. Escute isso. Eu vou explicar isso para você entender. Para não ficar levado por esses conceitos malditos dessas doutrinas. Que diz que o homem não pode mais perder a salvação. Que o homem não pode ser arrebatado da mão de Cristo. Porque Cristo disse, ninguém arrebata da minha mão. Sim, mas aprenda uma coisa. O diabo não tem poder de fazer eu e você que está em Cristo. O diabo não tem poder de tirar eu e você de Cristo. Mas o diabo tem o poder de influenciar você e eu para que a gente saia de Cristo. Ninguém vai estar preso pela soberania de Deus. O determinismo de Deus está nele. Nós estamos nele por escolha. Nós estamos em Cristo por decisão de fé. E se a gente não perseverar nessa escolha e nessa decisão de fé até o fim, nós podemos se apartar de Cristo. E o diabo sabe disso. E ele tenta, ele trabalha com engano para nos tirar de Cristo. E como ele faz isso? Doutrinas de demônios, ensinamentos, movimentos, criando mentira em nome de Deus. E quando você não vigia, não anda na doutrina de Cristo, não está guiado por Cristo, não é prudente, é menino levado pelo vento de doutrina, você desvia-se do caminho da vida, da direção do céu, de seguir a Cristo. E o diabo sabe disso, ele trabalha isso. Foi o que Jesus disse. O diabo trabalha para tirar do entendimento do homem a palavra, para que o homem não se salve. O diabo sabe, ele trabalha para tirar o homem da salvação e manter os que estão perdidos, perdidos. Lucas 8,12. É o próprio Jesus que está dizendo isso, irmão. Eu creio em Jesus. Eu não estou aqui para defender e nem para viver doutrina calvinista, arminiana.
para viver a doutrina da igreja A, B, C. Eu não estou aqui para seguir preceitos de homens. Eu sou discípulo de Cristo. Eu não sou um produto da Assembleia de Deus, da Igreja Evangélica Batista, da Igreja Evangélica Presbiteriana. Deus é amor, Congregação Cristã do Brasil, Adventista, Universal, Vitória em Cristo. Eu não sou um produto nem um discípulo da Igreja Católica Romana, do Espiritismo. Eu sou discípulo de Cristo. A vida que eu vivo é em Cristo, pela palavra de Cristo. A vida que eu vivo não é em igreja, pelas normas e regras de igreja. É em Cristo. E eu creio em Jesus. E Jesus disse que o diabo ele trabalha para tirar de nós a palavra do nosso entendimento, para que a gente venha se perder da salvação, não seja salvo. É para isso que o diabo trabalha. Se o diabo soubesse que o homem não perde mais salvação, ele não gastaria seu tempo tentando o povo de Deus. Sabe por que ele tenta o povo de Deus? Para fazer o que ele fez com o profeta. Que Deus manda o profeta andar por um caminho e não se detém em nenhum lugar. O diabo vem, usa outro profeta para tentar o profeta de Deus a sair da palavra. É assim que o diabo tira da direção de Deus, eu e você. E o profeta não deu ouvido à voz de Deus, foi morto, pereceu. É assim que o diabo faz. Ele trabalha pervertendo a palavra, tirando o entendimento da palavra do povo, manipulando a palavra, falsificando a verdade, colocando a mentira dele como verdade, para o povo se perder de Deus, não andando pela verdade, se desviar da verdade e pegar a mentira. Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Muitos que estavam em Deus apostataram da fé. Por quê? Porque seguiram a influência do diabo por meio de doutrinas de demônios. É aí que entra, irmão, a questão da gente ser prudente, vigiar e perseverar. Porque o diabo ele quer cegar o teu entendimento, que já foi iluminado pelo Evangelho. Ele quer cegar você e fazer você apostatar da fé. Então, o diabo não tem poder de me tirar de Cristo, mas ele tem o poder de me influenciar para eu sair da direção de Cristo. Quando eu dou ouvido a esses enganadores que pregam a doutrina de demônios, quando eu coloco minha vida escravizada na doutrina, na direção desses falsos profetas, quando eu começo a viver movimento vãs, um evangelho anátema, o homem está desviado, irmão. Tem gente que acha, não, eu não estou mais bebendo, eu deixei de fumar, sou de igreja, agora eu estou em Deus. Nunca estava e nem está. Porque estar em Deus não é deixar de fumar, de beber e ir para uma igreja. Passar a viver uma vida religiosa. Estar em Deus é conhecer a verdade. Permanecer em Deus e caminhar com Deus é perseverar na verdade até o fim. Aprendam isso. É isso que nós precisamos entender. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que o diabo ia trabalhar para nos fazer desviar do caminho. Como? Com ensinamentos, falsificando a palavra. A maior arma do diabo é a mentira, é o engano. Porque isso é a arma que ele usa para destruir a humanidade. Vocês estão entendendo isso? Por isso que Jesus vai dizer, o homem prudente é aquele que ouve e pratica as minhas palavras.
temos que ter prudência. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que se diz que é de Deus é de Deus. É aí que você tem que usar o conhecimento da verdade para saber se defender da mentira. Não, mas Deus está usando, Deus está me revelando. Não, meu amigo, eu não vou acreditar direto, não. Eu sou prudente. Eu examino as Escrituras. Eu tenho conhecimento da verdade, que é Cristo. Se o que tu está trazendo, se o que tu está revelando, se o que tu está ensinando não é o que Cristo ensinou, o que está no Evangelho, vai para lá com esse Evangelho anátema, com essa doutrina de demônios, com esses movimentos vãs e malditos, com essa mentira do inferno, dizendo que é homem de Deus, ministro de Satanás. Porque homens que estão compromissados com Deus, homens de Deus, estão compromissados com o Evangelho. Não é com a igreja, não é com a autoridade de líder religioso. Homens de Deus estão compromissados com o Evangelho, em pregar a verdade. Não é pregar movimento de igreja. Não é pregar doutrinas de homens. Porque a palavra de Deus diz: quem não está pregando a doutrina de Cristo, com fidelidade, com prudência, não é de Deus. Quem está pregando o Evangelho de Cristo, misturado, adicionando outras coisas, contaminando com outros meios, esse já está a serviço de Satanás, não é de Deus. Quem prega o Evangelho com outros meios, além de Cristo, é anátema. Aprendam isso. É um Evangelho anátema. Não, tem que crer em Jesus, mas tem que ter um lugar, que é o lugar onde Deus opera. É anátema. Tem que crer em Jesus, mas tem que submeter ao ritual, porque senão não é salvo. Tem que se batizar, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado. Isso é um Evangelho anátema. Não, tem que crer em Jesus, mas você ainda não tem Deus. Para encontrar Deus, tem que ir para o culto, tem que adorar Deus na igreja, tem que estar na igreja, porque não é em Cristo que você vive para Deus, é nas igrejas. Isso é anátema. É aí que o diabo tem tirado muitos do caminho da salvação. E Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina, fazendo isso, te salvarás. Por que eu devo cuidar da minha vida na doutrina? Porque se eu não tiver com a minha vida com prudência, andando, instruído, conduzindo-se, ensinado pela doutrina de Cristo, eu me perco no caminho da salvação. Ah não, mas a doutrina que eu sigo é calvinista, é arminiana. A doutrina que eu sigo é da Assembleia, é da Batista, é da Presbiteriana. Você está perdido de Cristo. Só há uma doutrina da salvação. A doutrina da salvação não é a doutrina de nenhuma igreja, de nenhum teólogo. Não é a doutrina pentecostal. Não é a doutrina da predestinação. Não é a doutrina da escatologia consumada. É tanta doutrina, irmão. Escute uma coisa, eu estou levando ensino, estou levando esclarecimento. Se você for prudente, você fica atento a ouvir. Vamos lá. A doutrina dos mormons. A doutrina ensinada no Salão do Reino, dos Testemunhos de Jeová. A doutrina ensinada dentro do catolicismo. A doutrina que forma o povo como se fosse de Deus dentro das igrejas evangélicas. A doutrina que o povo vive... Pode subir. A doutrina que o povo vive dentro do espiritismo. A doutrina vivida no islamismo. A doutrina vivida no budismo. Eu te pergunto, é a doutrina de Cristo?
É não. Mas por que, irmão Wellington? O senhor disse que não é. Por quê? Eles não falam de Deus. Principalmente a igreja de Mórmon. Eles não dizem que é a igreja de Jesus Cristo. Dizer que é, até o diabo é. Até o diabo diz. O próprio Jesus vai dizer: vocês me diz, Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. O próprio Jesus vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Essas doutrinas, dessas religiões que eu falei, elas não é de Cristo. A doutrina que vai formar você para a salvação, conduzir você na salvação, é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja católica, evangélica, espírita, budista, porque se você for prudente e analisar tudo que essas religiões que eu citei ensinam e levam o povo a viver devoto praticante, não é o que Cristo ensinou. O povo já começa perdido do ensino de Cristo quando coloca a sua vida centralizada para Deus, devota e consagrada, por meio de um ambiente da instituição, onde a mente deles está presa no entendimento de que ali é o lugar que eu sirvo a Deus. Eles já ficam presos e perdidos de Deus nesse entendimento. E a partir daí, cada um vai defender, não é o evangelho, é os seus preceitos de sua religião. O católico se denomina católico e defende os princípios católicos. Os evangélicos se denominam evangélicos e defendem os princípios e valores evangélicos. Os budistas, os mormons, testemunhos de Jeová, cada um está em defesa de princípios e valores, não é do evangelho, é do que aprenderam da doutrina de suas igrejas. Não é de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que buscar o conhecimento de Cristo, para que a gente não venha perder a caminhada com o Senhor, voltar às trevas. Não é se deixar levar pelo movimento religioso, pelos líderes religiosos, pelos movimentos de profetas e profecias. É se manter firmado aqui, irmão. O alicerce da nossa vida cristã em Cristo não é culto nem manifestação religiosa da igreja. É a palavra, é Cristo. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edificou a sua casa na rocha. A casa é a vida. A minha vida com Deus está edificada na rocha, que é Cristo, a palavra dele. Não nos ambientes religiosos, nas atividades religiosas. Aonde está firmada a tua vida com Deus? Aonde tu centraliza a tua vida com Deus? Tua vida está sendo devota e consagrada a Deus. Aonde, por onde e como tu consagra a tua vida a Deus? Vida consagrada e devota a Deus é na palavra e pela palavra. É por onde a gente santifica a nossa vida. É por onde a gente consagra o nosso viver a Deus. É guardando e praticando a palavra. Aqui, ó. No nosso entendimento. Não é manifestando uma vida religiosa em atividades. Não é vivendo o ativismo religioso. Que eu consagro e devoto a minha vida a Deus. É guardando e praticando a palavra na minha vida e no meu viver. Com o próximo, aonde eu estiver, em qualquer situação ou circunstância. Mas para eu viver a minha vida consagrada a Deus, devota a Deus, guardando e praticando a palavra dele, eu preciso conhecer.
Não, eu sou de Deus. Como você é de Deus? Se você não conhece o caminho que leva você a Deus. Se você não conhece a vontade de Deus. Se você não conhece o que Deus ensina para você ser dele. Como você é de Deus? Ser criado por Deus, uma criatura de Deus, é uma coisa. E ser filho de Deus, reconciliado com Ele para a vida eterna, é outra coisa. Há uma diferença entre as pessoas. Quando Deus olha para a terra, Ele vê dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que estão neste mundo. Todos são iguais, mas há diferença entre aqueles que estão reconciliados na comunhão com Deus para a salvação e aqueles que estão ainda na sua transgressão, afastados de Deus e julgados, sendo alvo da ira de Deus para a perdição. Só existem esses dois tipos de pessoas. Os que vão ter a vida eterna e os que vão ter a condenação eterna. Os que estão libertos do diabo e agora estão em Deus, e os que continuam separados de Deus e ainda estão escravizados por Satanás. Só existem dois grupos de pessoas na terra. Filhos de Deus e filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus? João 1:12. Todo aquele que crê em Jesus é feito filho de Deus. Ser filho de Deus é pela fé em Jesus. E essa fé em Jesus não é a fé religiosa. É a fé que vem pelo ouvir o Evangelho. Por onde nos tornamos filhos de Deus. Crendo em Jesus, voltamos à vida com Deus para estar na promessa da eternidade com Ele. Filhos do diabo são aqueles que ainda estão sem Cristo. Não importa se você bebe ou não bebe, é religioso ou não é, faz caridade ou não faz, é bonzinho ou é mau. Sem Cristo, todos continuam separados de Deus, escravizados no pecado por Satanás. Filhos do diabo. Só por Cristo, que muda o nosso destino, a nossa situação, a nossa sentença. Está entendendo? Por isso que é importante crer em Jesus, se converter a Jesus e estar em Jesus. Crer nele, estar nele e guardar a palavra dele. Está entendendo, meus irmãos? Então nós temos que entender isso. Nós que já estamos em Cristo, cuidado, para não cair, para não tropeçar, para não voltar, para não apostatar da fé, se perdendo da caminhada com Deus. Porque a palavra nos adverte a isso. Cuidado, para não ser levado a viver heresias de perdição. Cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres, que pregam o evangelho anátema, falsificam a palavra de Deus por causa de ganho. Tudo isso é advertência para nós. Para quê? Para que a gente não se perca. O cuidado, a prudência, a perseverança tem que ser nossa. Não é o nosso mérito. É Deus quem nos dá a graça. Mas quem tem que ir até o fim somos nós. Mesmo com a graça de Deus na minha vida. Se eu não vigiar, e se eu não for prudente, eu me desvio. Porque a graça de Deus não é para me puxar força. É para me dar capacidade para eu vencer dentro da decisão que eu tomo. Por Ele, por Deus. Eu não quero
ceder à tentação do pecado. Senhor, me ajuda. Me dá força para eu resistir. Ele me dá. Mas quem tem que resistir sou eu. Resistir ao diabo, sujeitar-vos a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Não é que você está preso e não pode mais nada. Você continua com a sua liberdade de escolha. Escolheu o caminho estreito, a porta estreita. Permaneça nele. Vá até o fim. Porque você também tem o direito de escolher voltar. Se você quiser, você volta. Mas é você que decide se persevera até o fim ou se detém até a metade e volta. Por quê? O próprio Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que vai até a metade. O cristão, ele pode recuar. O próprio Jesus diz: quem me deixar, eu também o deixarei. Deixar Jesus é abandonar a caminhada com ele. É esfriar. É não ter mais prazer em se negar. É voltar na direção que você está, estreita. Aonde você tem que se negar, renunciar. Tem muita gente que não admite mais se negar. Mas Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo. Sou eu que tenho que me negar. Deus me dá graça. Deus me dá capacidade. Sou eu que tenho que negar. Vocês estão entendendo? Então, nós cristãos que estamos em Cristo, eu não estou falando dos que vivem o cristianismo, da religião cristã. Eu estou falando nós que estamos em Cristo. Aonde está o nosso alicerce? Aqui. A luz que nos guia é a palavra. O lugar que estamos para a vida com Deus é a palavra. Não estou falando dos que estão em igreja, guiados por líder de igreja. Eu estou falando dos que estão na palavra, guiados pela palavra, que é lâmpada e luz para nos conduzir na vida com Deus. E essa palavra é Jesus. Ele é o nosso guia. Então, cuidado, irmãos, para não perder a direção de Cristo, para não deixar de ser guiado por Cristo, porque o diabo está aí, levando muitos a apostatar da fé. Muitos estão mortos espiritualmente. Um dia estavam vivos, mas voltaram novamente a se perder de Deus. Estão mortos espirituais novamente. Por quê? Porque não vigiaram, apostataram da fé. Estão mortos com o nome de que vivem. O pior é que eles pensam que estão vivos. Ou seja, eles pensam que estão em Deus, que estão adorando a Deus, que estão servindo a Deus, que estão vivendo com Deus. Estão perdidos. Mortos é separado de Deus, irmão. Muitos estão aí vivendo sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, escravizando sua vida, consagrando e devotando, colocando sua vida escravizada dentro das religiões, como se fosse a Deus, adorando a Deus em vão. Estão vivendo uma fé reprovada. É uma fé que não é aceita por Deus. Não, o importante é ter fé. O importante é que a fé esteja principiada no Evangelho. Essa é a fé que Deus aceita. Não é a fé do católico, nem a fé do evangélico, nem a fé do espírita, nem a fé do mormon, nem a fé de nenhum discípulo de religião. A fé que nos leva a estar em Deus é a fé que vem pelo ouvir e o ouvir o Evangelho. É essa fé que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus, a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé não é a fé
das crenças religiosas. É a fé em Cristo pelo Evangelho. Amados e amigos, amados irmãos em Cristo, amados amigos que sempre nos ouvem, aqui foi levado para você um momento de esclarecimento, informação, para confrontar os ensinamentos que estão sendo levados em nome de Deus. Observe tudo que você está vivendo, tudo que você pratica, tudo que você está ensinado, como se fosse de Deus. Examine dentro do Evangelho se tudo isso que você está vivendo é o que Jesus ensinou. Eu convido você a isso, para você ser prudente. Observe se tudo que você vive em nome de fé em Deus, tudo que você pratica em nome de adoração a Deus, tudo que você é ensinado em nome de direção de Deus, observe se tudo isso Jesus ensinou. Por isso que quando vem alguém a mim e diz assim, irmão, o senhor é de qual linha doutrinária? Calvinista, arminiano? Eu digo, meu amigo, eu não sou discípulo de Calvino, eu não sou discípulo de Armino, eu não sou discípulo de instituição religiosa, evangélica, católica, espírita. Eu não sou discípulo de pastor, de padre, de papa, de nenhum desses líderes, nem de religião. Eu sou discípulo de Cristo. A doutrina que eu sigo, a doutrina que eu sou instruído, é a doutrina de Cristo, irmão. Não é a doutrina de nenhum conceito formulado por homens. É a doutrina de Cristo. Então, tudo aquilo que é ensinado por aí, que Cristo não ensinou, eu não guardo. Eu não me levo a seguir. E eu analiso tudo que se prega. Se não condiz com o Evangelho de Cristo, é anátema. Não siga, não pratique, porque senão você vai estar desviado de Deus. Eu falo com toda certeza e segurança, argumentado na palavra. Eu falo com propriedade e autoridade pelo conhecimento que eu tenho da palavra. Infelizmente, os adeptos do islamismo, com as suas vidas escravas no islamismo, cheio de obrigação, cheio de metas, cheio de atividades a cumprir, estão perdidos de Deus. Mas eles estão lá vivendo, achando que é para Deus. Dentro da sua devoção ao Islã. Os adeptos do catolicismo, com a sua devoção ao sistema religioso católico romano, eles acham que são de Deus. Estão servindo a Deus. Os adeptos religiosos evangélicos, que estão escravizando e devotando sua vida dentro do sistema religioso evangélico, eles acham que são de Deus. Acham que estão servindo a Deus. Catolicismo, budismo, mormonismo, todos os adeptos que estão buscando viver com Deus, achando que estão em Deus, por essas religiões, pelos princípios e valores doutrinários que estão sendo formados dentro dessas religiões, estão perdidos de Deus. Se não dá ouvido à verdade e não buscar conhecer o que Cristo ensinou, vão perecer, vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Eu estou aqui falando, não é por falar. Eu peguei o livro de Mórmon, eu peguei os princípios ensinados na doutrina de Mórmon e fui conferir com o Evangelho de Cristo. E eu, analisando, vi que nada do que ensina a doutrina de Mórmon está no Evangelho. Eu peguei os princípios formulados e ensinados pela doutrina de Charles Taze Russell, dos Testemunhos de Jeová, e comparei com o que Cristo ensinou e vi que o que a doutrina dos Testemunhos de Jeová
ensina não é a doutrina de Cristo. Eu não falo por falar. Eu falo com segurança e conhecimento. Eu falo com propriedade. Eu analisei a doutrina e os preceitos e valores do catolicismo romano e fiz um exame com o que Cristo ensinou e não tem nada a ver o que ensina a doutrina católica com a doutrina de Cristo. Eu peguei os preceitos e valores que são ensinados dentro das igrejas evangélicas e comparei com o Evangelho de Cristo e vi que não tem nada a ver heresia, paganismo, misticismo, evangelho anátema. Ah, não, mas na igreja evangélica só usam a palavra, só falam o nome de Jesus. Essa é a astúcia do diabo. Usam a palavra misturada, adicionam, acrescentam, colocam meios, colocam normas, colocam regras. É o evangelho adulterado. Esse evangelho que é pregado nas igrejas evangélicas não é o evangelho de Cristo. Por isso que eu sempre digo, não confundam. Essa é a estratégia do diabo. Confundir igreja evangélica com o evangelho de Cristo. Não tem nada a ver. O evangelho de Cristo não é uma denominação, uma instituição religiosa evangélica. O evangelho de Cristo é o conhecimento da verdade que liberta. Não é uma instituição religiosa que prende você sob julgo e fardo de servidão. Então, quando eu falo isso, eu falo com propriedade, conhecimento. Eu estou apto para debater com um adepto do sistema religioso evangélico, porque eu conheço os critérios, os princípios e os valores da doutrina religiosa evangélica. Eu estou pronto para debater com um adepto do sistema religioso Testemunha de Jeová, porque eu conheço a doutrina, eu conheço os preceitos que eles ensinam lá, e eu estou pronto para combater o bom combate com a palavra, com o evangelho. Eu estou pronto para um debate de conhecimento da verdade com os mormons, porque eu conheço o que prega a doutrina de mormon. Eu estou pronto para um debate com budista, espírita, qualquer adepto de qualquer religião, porque o evangelho leva a confronto, o confronto de ideias, de princípios e valores de Deus. E para a gente vencer esses debates, esses confrontos, tem que ter o conhecimento da verdade. Está aí na internet, nas igrejas, os homens que se denominam mestres, sábios das Escrituras, pregando heresia. O próprio Jesus vai confrontar e levar o conhecimento para um grande mestre e teólogo do povo judeu, Nicodemos. Nicodemos tinha conhecimento e sabedoria. Nicodemos tinha diploma, ele era mestre das Escrituras em Israel. Mas Nicodemos estava com o entendimento corrompido, cego, não conhecendo a verdade. Quantos teólogos aí ensinando, formulando doutrina anátema para o povo viver. E o povo acredita não, porque é o pastor, é o presidente, é o homem de Deus, ele é o mestre nas Escrituras, ele tem curso de teologia, mas não tem o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade não depende de diploma. O conhecimento da verdade não depende de formação teológica em nenhum seminário teológico. O conhecimento da verdade por onde tu és salvo não depende de tu ser mestre, doutor, bacharel nas Escrituras. O conhecimento da verdade depende de você ouvir o Evangelho e crer no que o Evangelho ensina. É simples, é simples. O Evangelho não tem nenhuma confusão, não tem complicação. É simples o que ele mostra, o que ele informa, aonde ele manda a gente ir para viver com Deus. É só crer nisso e viver isso. O que está no Evangelho. Mas o povo dentro das muitas igrejas e religiões
estão sendo desviados do Evangelho, privados do Evangelho, instruídos e ensinados em doutrinas e ensinamentos que não é o Evangelho. Gente, fica para vocês esse momento de esclarecimento. Se você for inteligente, analise com cuidado tudo que eu falei, observe o conteúdo do que eu levo, da informação que eu levo, observe para onde é que eu levo e chamo a sua atenção, tá? O meu propósito aqui não é ganhar like de ninguém. Não, deixa o seu like, curta, tô nem aí. Eu tô compromissado em levar a palavra. Ouvir ou não, curtir ou não, dar ouvido ou não é com você. É você que diz aí, é você que escolhe. Eu não vou mandar tu dar um like, tu curtir. Eu não estou preocupado com isso, irmão. Meu propósito aqui não é ganhar popularidade na internet. Não é ter muitas visualizações no vídeo. Que Deus abençoe você e faça você ouvir. E que você se disponha a ser mais atento a ouvir, buscar o conhecimento. É isso que Deus quer. Jesus não mandou ninguém e nem forçou ninguém a ouvir ele. Jesus não pregava o evangelho para ganhar fama. Jesus não pregava o evangelho para ter posição. Porque posição tendo ele deixou para pregar o evangelho. Olha que interessante. Jesus tendo a posição de glória, ele deixou a posição de glória e veio ao mundo para pregar o evangelho. Ó. Então eu não estou aqui pregando o evangelho para ter fama, para ter posição, para ter seguidor, para ganhar like, para ganhar curtida. Não. Jesus vai dizer, quem não quiser ouvir a minha palavra, eu não julgo. Mas a palavra que eu prego, essa é o lado de julgar no último dia. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu não forço ninguém a ouvir. Eu não estou atrás de discípulo. Eu prego o evangelho para fazer discípulo para Cristo. Eu não estou atrás de conversa fiada, de agrado, de bajulação. Eita, tu é o homem de Deus. Eita, quando tu fala, Deus ouve. Eu não estou preocupado que você diga isso. Eu estou preocupado em falar o que Deus manda na palavra dele. Entregar para você. Ouvir ou não é com você. Meu compromisso, eu sou semeador, amigo. Eu semeio a palavra da vida. Se vai dar fruto ou não, é com você e Deus. Você é a terra. Eu lanço em você o conhecimento da verdade. Depende de você para Deus operar. A salvação dele na tua vida. Ah, então a salvação depende do homem? Não. A salvação não depende do homem. A salvação foi Deus que operou pela sua vontade e querer. Agora, o que depende do homem é crer ou não. Isso depende do homem. Não é Deus que vai fazer você crer à força. Por isso que Jesus disse, quem crê é condicional a você. O crer. É você que tem que crer. Não é Deus que faz você crer porque você foi um escolhido. Irmãos, ultimamente, o Espírito Santo está me levando a combater com essa doutrina calvinista, que é denominada de calvinista. Essa doutrina que prega uma graça irresistível, uma expiação limitada. Essa doutrina que prega que Deus escolheu uns para ser salvo e outros para o inferno. Isso tira você da salvação, irmão. Muitas igrejas batistas estão contaminadas com essa doutrina. É aí que o diabo trabalha. Com a mentira, fazendo você entender que você não perde salvação. Olha a mentira do diabo. É aí que ele trabalha. E eu, ultimamente, irmão, o meu trabalho aqui não é mostrar que eu sou o mais santo, mais cheio de Deus. É levar a verdade. Ultimamente, o meu trabalho é combater todo engano e mentira. É as doutrinas heréticas, irmão. Vivida. Não é fora, não. É dentro do meio do povo que diz que é de Deus. O povo que diz que é de Deus dentro do sistema religioso evangélico. Vivendo doutrinas de demônios. Heresia de perdição.
O povo que diz que é de Deus dentro das igrejas católicas. Tudo perdido de Deus. Porque todos eles dizem que são de Deus. E eu trabalho a verdade. Irmãos, ultimamente eu tenho pregado combatendo essa heresia dessa doutrina calvinista. A predestinação incondicional fatalista. A escolha de Deus. Determinismo de Deus para a salvação do homem. A escolha incondicional. Não. A escolha é condicionada ao crer. A predestinação é condicionada ao crer. Irmãos, nós temos que vigiar, irmão. É muitos falsos profetas. É muita doutrina de demônios. Irmão, a doutrina que o povo está vivendo dentro dessas igrejas, a instrução, o ensinamento, não é o de Cristo. Então que você seja prudente, conheça e prossiga em buscar conhecer ao Senhor, ao que Ele ensinou, para você viver a sua vida consagrada e devota a Deus, não por meio de igreja, mas por meio de Cristo, não praticando obra de igreja, mas praticando a palavra de Cristo na tua vida e sendo fiel até a morte, não negando o seu nome e guardando a sua palavra, para então, no final do labor desta vida, alcançarmos a salvação que já nos foi dada, para que a gente não perca. Amém?